Olá, boa tarde. Desde que as denúncias de que há anos acontecem cursos irregulares de tanatopraxia, uma técnica de conservação de cadáveres no necrotério municipal de Campinas, divulgadas no jornal Correio Popular, foi aberta uma sindicância na CETEC, a autarquia responsável por esse serviço na cidade, e também uma CPI aqui na Câmara Municipal de Campinas. No curso oferecido por uma instituição particular, que tinha turmas de até 16 alunos, os estudantes aprendiam técnicas de higienização e conservação de cadáveres para serem velados ou transportados. A maior parte dos alunos é de funcionários de funerárias da região, que pagavam até R$ 1.900 por matrícula. Em um dia de aula, cerca de 15 corpos eram manipulados. De acordo com a publicação ainda, as famílias assinavam uma liberação sem saber que estavam dando o aval para a utilização dos corpos nesses cursos. O caso, por enquanto, parece ter duas questões. A primeira, moral. E fica aí a pergunta: será que as pessoas que assinavam as autorizações para que a técnica fosse aplicada em seu parente morto sabiam que se tratava de um curso? E a segunda é uma questão legal. Será que desse dinheiro pago, será que isso foi para os cofres públicos? Alguém teria ficado com esse dinheiro? O material utilizado era da CETEC ou das empresas? Quem autorizou esses cursos? Eles eram regulares ou não? De um primeiro momento, quando esse assunto chegou à Câmara Municipal, tanto que nós temos uma CPI aberta aqui na casa, qual foi a primeira preocupação que lhe veio como parlamentar? Eu me lembro que a primeira preocupação, a minha fala inicial foi no aspecto de preservar a CETEC e preservar também a pessoa da Tereza Doro, advogada, conceituada, respeitada na cidade. Então nós tínhamos que separar essas questões, o que significa CETEC e o que significa uma presidente que acaba de assumir. E parece-me que houve uma certa precipitação de alguns parlamentares, lançando na lama, evidentemente, com palavras, ou questionando a postura da atual presidente. Então eu saí na defesa de forma acertada, faria novamente. Sim. Até porque eu tenho o respaldo do meu partido, o PSB, que nós vamos falar um pouquinho de política. E nesse aspecto, o PSB tem a preocupação de fazer uma oposição inteligente, moderada, em cima do que está ocorrendo. Sim, eu digo isso porque até o PSB, Sim, ele é o partido, a gente sabe que apoia o Sindicato dos Servidores, e esses dois funcionários são servidores municipais. Sim, mas acima de apoiar ou não, nós temos o compromisso de efetivamente desvendar a verdade, né? Saber o que está acontecendo, para que não ocorra injustiça. Eu acho que a população precisa, de uma vez por todas, entender, aqueles que ainda não conseguiram entender, que ser político e ser oposição é ter responsabilidade. Quando se faz uma oposição maldosa, jogando na lama para depois a pessoa procurar se limpar, Tereza Doro, aí eu acho que não é uma política inteligente. Então eu me lembro, Mirna, que eu saí na defesa, respaldado pelo PSB, que preserva a ampla defesa, preserva os direitos constitucionais, preserva a história da autarquia. Sim. Que de repente você lança para a sociedade algo que não é verdadeiro. E o prejuízo moral, e as pessoas envolvidas. Então a minha preocupação, eu repito que eu faria novamente e vou acompanhar de perto para que esse processo seja o mais transparente possível. Vereador Elcio, o senhor comentou agora há pouco que o PSB é pela ampla defesa e também está preocupado com a questão do prejuízo moral. Por outro lado, há alguns vereadores que defendem também, não defendem os funcionários que foram afastados, mas o método. Por exemplo, a sala foi lacrada sem que houvesse alguém ligado a essas pessoas, a esses dois funcionários, ou os próprios funcionários não foi feito um inventário do que tinha lá dentro. Então, isso também pode lá na frente permitir que essas pessoas que entrem contra a CETEC, ou até contra uma ação contra a presidente da CETEC. O PSB ele também já discutiu sobre isso? Sim, nós entendemos que os funcionários que, porventura, não tiveram também acesso ou direito, se isso ocorreu à ampla defesa,
eles podem até futuramente alegar nulidades. Sim. Isso aí a doutora Tereza Dora é advogada e sabe que há atos que podem ser considerados nulos, justamente pelo cerceamento de defesa. Agora, é importante ressaltar que no momento eu acho que o que deveria ter sido feito é exatamente isso. Até para resguardar as pessoas, a autarquia, é uma coisa assim muito sensível. Quando se fala em óbito, envolve sentimento, as pessoas precisam ser bem orientadas para não criar aquela sensação de que todos os falecidos, os óbitos daquela época foram submetidos. Então é necessário que essa sindicância interna ela respeite, evidentemente, todos os alicerces democráticos, mas é fundamental também que ela seja rápida, eficaz, sigilosa. Sim. Né? Então, essas medidas, o que me deixa numa situação, e o PSB também confortável, é que nós sabemos que está nas mãos de uma pessoa que é advogada por formação, que ocupa há muitos anos, 30, 40 anos a profissão, e sabe exatamente como conduzir isso. Tá Isso ótimo. dá uma certa segurança para o PSB e também para os servidores, de uma forma geral. Sim, você acha que é possível, caso seja constatado realmente que ex-presidentes da CETEC estejam envolvidos nesse caso, que o poder público e a Câmara, inclusive, faça, claro que depois isso pode ir até para as questões, né, criminais, aí a gente tem a polícia que pode futuramente até entrar nesse caso, o Ministério Público, mas ressarcimento aos cofres públicos por parte das pessoas envolvidas? Sem dúvida, isso deve ser apurado. Se ocorrer o prejuízo, é possível, existem ações para isso, ações judiciais. Agora, o que é importante ressaltar é que, conforme foi relatado pela doutora Tereza Dora, ela encontrou uma situação horrível nos Amarais. Agora, evidentemente, nós temos que voltar no tempo, voltar nos presidentes e saber até que ponto o presidente tem envolvimento com esta falta de respeito, de dignidade, porque nós temos uma situação basicamente de uma situação de total desrespeito. Sim. Né? O esgoto recebendo o sangue dos falecidos, a família, como fica numa situação dessa, numa notícia dessa? Como que você se sentiria sabendo que, de repente, uma pessoa querida foi submetida a isso? O sangue desta pessoa lançado no esgoto. É evidente que tem que apurar. Sim. O que nós temos que tomar cuidado, que eu sempre repito, é separar o que significa autarquia, o que significa presidente A, B, C, D. Em cima do B, C, D, a justiça tem que, evidentemente, entrar em cena, ser provocada para isso, e isso vai ocorrer, seguramente. Alguém autorizou, alguém sabia, alguém conhecia, ou então foi negligente também, que deveria saber. Como que pode um presidente de uma autarquia tão importante, que lida com tantas pessoas, movimenta a cidade toda, de repente não sabe o que ocorre nos Amarais? O que me deixou numa situação confortável, entre aspas, aliás, eu disse isso, é que assim que assumiu a função de presidenta, a doutora Tereza já se importou em saber o que estava ocorrendo nos bastidores. E agora a gente vai a um breve intervalo e já estaremos de volta com o Câmara em Debate. Não saia daí. Estamos de volta no último bloco do Câmara em Debate. Vereador Elcio, a gente está falando aqui sobre cursos de tanatopraxia, essa questão dos ossos. Existe alguma outra coisa? A doutora está falando, olha, tem aí esses pedidos. Existe alguma outra coisa que também pode preocupar hoje o cidadão de Campinas, no caso aí, o envio de corpos para estudo, outras coisas ou não? A gente deve se ater nesse momento aos fatos até então apresentados. Olha, o que preocupa as pessoas que perderam pessoas queridas, é evidente, a cidade está preocupada. As pessoas continuam preocupadas. Até definição, apurar responsabilidade, todos estão inseguros. Mas a verdade é que deve ser apurada a responsabilidade, retroagindo presidente A, presidente B, presidente C, o que a cidade espera, independente da sigla partidária. Acho que nessa questão, Tereza Dora, todos são iguais. Claro.
Independente de gostar de ser religião A, Todos têm religião B. interesse, né, vereador? Todos têm interesse, todos sentem dor, remorso, sentimentos. Então é necessário o quê? O que a cidade espera? Espera que os culpados paguem no rigor da lei, que seja feita justiça e que passe a ter um tratamento com dignidade aos mortos. Câmara em Debate termina aqui. Na sequência, você fica com o programa Revista e até um próximo programa.